voltando para o lugar devido. Olha para o teu irmão e diz a ele: a arca está voltando para o lugar que ela tinha sempre que estar. Aleluia. Queridos, o Senhor me incumbiu a um livro muito conhecido, um livro que relata a história de um profeta, a história de um homem que teve a incumbência desde a sua juventude, desde criança, a crescer nos conhecimentos. O livro de Samuel vem se relatando, vem contando a história da sua vida, da sua separação, da dedicação da sua mãe Ana, mas a história continua nos dizendo que assim começou ele a crescer num tempo não muito bom, num tempo de dificuldade, aonde Israel estava passando um processo em qual iremos ver que desde o tempo de Sansão houve-se um povo que veio crescendo e se tornou inimigo de Israel, um povo cruel, um povo sanguinário, que traz as Escrituras como seu nome, o povo dos filisteus. E se formos vermos a história, entendemos que Israel estava passando um processo de calamidade espiritual, de perseguição, pois este povo, que era o inimigo de Israel, ele tinha o desejo de querer ver Israel fracassado, destruído e acabado. E nos diz a história que Deus de um lado vem levantando um profeta, e no meio deste intervalo, todos conhecem a história que havia um sacerdote chamado Eli, e ele tinha sua família, e chegou até um tempo da sua vida que ele não continuou o procedimento de tomar as normas da tua casa nos conhecimentos das leis. E assim os teus filhos veio a se distanciando, a praticar tantas coisas que veio a trazer dentro do tempo daquela época. Mas continua-se a história que do outro lado Deus estava levantando Samuel com autoridade, com graça, pois o homem é reconhecido desta forma. Ele pode ser um homem simples, às vezes não ter um bom carro, uma boa casa, mas quando tem a graça de Deus, o outro conhece, o outro entende que é um homem e uma mulher de Deus. E a história se estende que Israel veio a marcar uma peleja em Ebenezer, aonde os filisteus travaram com Israel uma peleja, e nos diz a história que eles subiram a peleja, mas Israel fraquejou e perdeu a batalha. Isso veio comover a nação, isso veio comover o povo, por causa de duas pessoas. A direção não estava certa e o povo estava indo ao fracasso, à derrota. E os filisteus se levantaram, mas se esqueceram que agora o Deus da peleja estava no controle da batalha. Não foi fácil, irmãos.
povo fez? Samuel, apresenta-nós a Deus. E parece que eu vejo Samuel orando com a sua simplicidade, a sua maneira, e o povo subindo a peleja e avistando os filisteus do outro lado. Mas a minha visão vai mais ainda, pois a Bíblia diz que houve sim uma mudança no tempo, e até mesmo na terra, naquele dia. E segundo o historiador da época, Flávio José, ele conta que quando veio acontecer isso, ele fala que enquanto o povo de Israel estava a encontrar os filisteus, começou a acontecer do nada um terremoto. E veio assim, em meio desse terremoto, abrir alguns buracos na terra, e os filisteus veio a se perder, e assim a cair. E a história não termina assim. A história termina dizendo que houve-se um terrível temporal, em meio de trovões e de raios. E os raios vinham do céu e atingiam as mãos dos filisteus, e as suas armaduras iam ao chão. E Israel ia prosseguindo. Deus abriu o céu naquele dia para mostrar que Ele era Deus de peleja. E eu começo a ver diante desta igreja os filisteus a partir desta noite se recuando, porque Deus vai abrir os céus desta noite. A arca está voltando ao devido lugar, e quando falamos da arca já sentimos a presença dele, já contemplamos que ele já está em nosso meio para garantir vitória. E parece que eu vejo a igreja andando, os filisteus na frente se recuando, e dos céus Deus abrindo e mandando raios e fazendo e a igreja avançando, matando o filisteu, expulsando aqueles que vieram contradizer que a igreja não vai, que o irmão não vai, que a irmã não vai, que cada grupo não vai crescer. Deus me enviou aqui para dizer à igreja: essa igreja é do Cordeiro e ele vai fazer grandes coisas. Temos que entender quem está no controle por Deus agora é Samuel, não é mais Eli. E quando Samuel está no controle, às vezes um simples ensinamento pode doer, pode às vezes preocupar, mas come da palavra, se alimenta da palavra, que ela vai te dar força para vencer os filisteus.